Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a AIDS, ou doença conhecida hoje como SIDA. Então, a AIDS nada mais é do que uma sigla americanizada que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, porém um termo em inglês, onde o A é adquirida, o I imunológico, D de deficiência e o S de síndrome. Hoje, a sigla comumente usada é SIDA, que seria a abreviação em brasileiro, né? Ou seja, em português abrasileirado, onde o S de síndrome, o I de imuno, D de deficiência e o A de adquirida. Então, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, muitos blogs, jornais, panfletos, sites, livros de biologia, ciências e técnicos mais atuais estão usando a sigla SIDA, enquanto que alguns autores, alguns livros mais antigos e alguns panfletos ainda atuais, mas seguindo uma nomenclatura mais tradicional, vamos assim dizer, mais antiga, usa a palavra AIDS. Então, nesse momento, temos que deixar bem claro que AIDS e SIDA são sinônimos, é a mesma doença, é a mesma coisa. Só vai mudar a posição, aqui americanizada e aqui aportuguesada, abrasileirada. Dito isso, então toda vez que falarmos AIDS ou SIDA, é a mesma doença. Ponto. A AIDS ou SIDA é um dos tipos das famosas DSTs. Então, o que são as DSTs? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, DST é uma sigla também que tem como significado doenças sexualmente transmissíveis. E essas DSTs estão hoje sendo substituídas pela sigla ISTs, que significa infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito comum hoje nas documentações, cartazes, blogs, sites, a expressão IST/SIDA, que isso significa exatamente a mesma coisa que a antiga DSTs AIDS, certo? Então, DST AIDS é a mesma coisa que IST SIDA. Deixar isso bem claro para evitar a confusão ou de panfletos, ou de livros técnicos, ou de sites, ou de pesquisa no Google. Então, DSTs AIDS é a mesma coisa que IST SIDA. Por que essa diferença? DSTs, se é uma doença, ela está relacionada com sinais e com sintomas manifestados. Sintomas. Então, o indivíduo está doente, vamos dizer assim, na prática, quando ele está com sinais e sintomas aparentes. E nós já descobrimos que nós temos muitas doenças onde o paciente vai estar contaminado, infeccionado com parasita, mas não está demonstrando sinais e sintomas da doença. Então, às vezes, a pessoa acaba confundindo, ela está doente, mas parece tão normal. Então, para evitar esse tipo de situação, onde tem que explicar o que é um parasita, o que é um organismo contaminado, o que é um sinal e uns sintomas, estão se adotando o termo infecção, que é você estar com parasita dentro do seu organismo. Se você vai estar manifestando ou não a doença que esse parasita causa, é uma outra situação, mas você está infectado por um parasita. Então, hoje o termo mais usado é IST, então, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, onde a pessoa está portando um parasita infeccioso e o paciente pode ou não estar doente. Então, essas são as razões que fazem usar hoje a sigla IST, infecções sexualmente transmissíveis. Mas deixar bem claro que se você usar o DST, desde que você entenda que AIDS é um dos tipos de DSTs ou a SIDA é um dos tipos da IST,
Tá tudo certo, tá tudo valendo a princípio. Dito isso, essa introdução, vamos lembrar que a AIDS ou a SIDA, ela é causada por um vírus, o chamado HIV, que tem como definição vírus da imunodeficiência humana. Então, o vírus da imunodeficiência e esse H de humana. Então, mais uma sigla americanizada. Este HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, é que é o causador da doença AIDS ou SIDA. Então a pessoa pode portar o vírus, mas não está manifestando a doença em si. E o perigo é exatamente esse, porque ele está com o vírus, não está mostrando sinais nem sintomas da doença, mas pode transmitir esse vírus para outras pessoas, para outros parceiros, principalmente sexuais. E é exatamente este o problema do vírus, né, do HIV. Então ele pode ser transmitido e a pessoa nem saber que ela estava contaminada. Em cima disso, lembrar que a AIDS ou SIDA não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Então, em qualquer tipo de relação sexual, nós temos que usar o preservativo, ou seja, a camisinha. E aqui nós temos uma chamada, né, que geralmente hoje essa é a principal chamada. ISTs, AIDS, SIDA. Então, ISTs é a famosa DSTs que nós usávamos. SIDA é a famosa AIDS. Né? Então, na verdade, AIDS e SIDA são sinônimos entre si. E o HIV é o causador desta doença. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a AIDS ou SIDA. A SIDA é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes ao da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga. Fadiga é cansaço. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a SIDA propriamente dita. Os sintomas da SIDA incluem perda de peso, febre e sudorese noturna, fadiga, que é cansaço, e infecções recorrentes. Não existe cura para a SIDA, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais, que são medicamentos, então os medicamentos antirretrovirais, os chamados ARVs, pode retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações provenientes da doença. O HIV ataca as células do sistema imunológico, e essas células de defesa do sistema imunológico é exatamente as defesas do nosso organismo. Então, o HIV ele ataca as células de defesa do nosso corpo. Sem defesa, o corpo está vulnerável a qualquer tipo de contaminação. Rapidamente, vamos saber como que é o prognóstico dessa doença. Então, a AIDS ou SIDA, ela é uma doença comum, principalmente no Brasil. Então, nós temos mais de 150 mil contaminados por ano. Propaga-se por contato sexual, principalmente. O tratamento pode ajudar principalmente os sinais e sintomas, mas essa doença não tem cura. Ela é crônica, ou seja, pode durar anos ou a vida inteira. Requer um diagnóstico médico e sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. A sua propagação por produtos sanguíneos contaminados, como agulhas sujas ou sangue não testado, por sexo vaginal, anal, oral sem proteção, que é o preservativo, a camisinha, e pode passar, em alguns casos onde não há um bom pré-natal, de mãe para bebês durante a gravidez
ou durante o parto, ou durante a amamentação. E é exatamente por essas razões que toda a mãe, toda gestante, né, tem que passar sempre por um pré-natal correto, né, amparado pela parte médica. Em estado agudo, né, numa infecção aguda, ou seja, uma manifestação de doença, nós temos como os principais sintomas e sinais do HIV, né, da SIDA ou da AIDS, primeiro, febre e perda de peso, mal-estar, que é a fadiga, dor de cabeça, neuropatias, problemas do sistema nervoso, aumento dos linfonodos, que é onde fica exatamente o nosso sistema imunológico, seria glândulas que vão filtrar o sistema imunológico, nossa linfa. E aí essa região, exatamente porque o HIV, ele contamina as células do nosso sistema imunológico, os nossos linfonodos, que seria o centro de combate, o centro onde vai ficar nossas células de defesa, elas vão estar contaminadas. Vamos ter na boca e na região de mucosas feridas constantes, são chamadas infecções oportunistas. Não podemos esquecer que as nossas mucosas, como nariz, boca, garganta, tem bastante bactérias, bastante micro-organismos que já vivem naturalmente nessas regiões. Mas o meu sistema imunológico, ele acaba nos protegendo num combate diário entre as bactérias e o sistema imunológico. Geralmente, com o sistema imunológico ativo, nosso sistema vence e nós não temos infecções recorrentes. Porém, em um momento, numa fase de uma infecção aguda, ou seja, que o corpo está sentindo a doença, está manifestando a doença, essas bactérias começam a vencer o sistema imunológico, já que o sistema imunológico está afetado e está sendo prejudicado. E aí começam as chamadas infecções oportunistas. E aí começa a pessoa a ter vários problemas, né, de faringite, de gengivite, periodontite, doenças que até então estavam controladas, sapinho, né, na boca, começa a manifestar. Então nós temos um grande surto de infecções oportunistas. E nós temos feridas por nosso corpo, dor muscular, aumento do fígado e baço, vômitos, náuseas. Então, ou seja, por ser uma doença sistêmica, ela acaba prejudicando todo o nosso organismo de forma mais complexa, de forma mais agressiva. Quais são os aspectos gerais do HIV, que é o micro-organismo, que é o parasita, que causa a AIDS ou SIDA? O vírus da SIDA humana não são homogêneos, porém, a maioria consiste em variantes do HIV-1 e um segundo vírus, o HIV-2. Parece prevalecer apenas na África Ocidental e é muito menos virulento. A similaridade entre as sequências genômicas do HIV-1 e do HIV-2 é de apenas 40%. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é um retrovírus. Isso é muito importante para nós, para poder falarmos sobre os antirretrovirais. Um tipo de vírus que, como muitos outros, armazena suas informações genéticas como RNA, e não como DNA. A maioria dos outros seres vivos usa DNA. Nosso caso. Então, nossas células, no material genético nosso, nós temos o DNA. Iremos falar mais para frente nos próximos slides essa diferença de DNA para RNA. Mas a maioria de nós, principalmente os organismos maiores, pluricelulares, como plantas e animais, vamos assim dizer, nós temos basicamente nosso DNA como um material genético principal. No caso do HIV, o material genético principal que ele carrega é o RNA. E aí dentro da nossa célula, quando ele estiver contaminando, é que ele vai conseguir transformar esse RNA em DNA através de uma enzima chamada transcriptase reversa. Então ele tem dentro dele RNA.
ele consegue transferir, passar o RNA dele para dentro da nossa célula contaminada. Dentro da nossa célula, ele consegue transformar o RNA original dele em DNA viral. E aí esse DNA é que vai entrar nas nossas células, incorporar o nosso material genético e vai fazer a nossa célula agora trabalhar para ele, para o vírus. E, portanto, o nosso sistema imunológico agora perde a sua funcionalidade. Feito esse pré-resumo, vamos falar sobre nossas células do sangue para relembrarmos um pouco da nossa fisiologia humana. Então, o nosso sangue ele é formado, de forma geral, pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, que esse plasma possui água, sais minerais, gases e algumas toxinas. Então é a parte líquida do sangue. E nós temos as células sanguíneas. Estas células sanguíneas é que vão ser as chamadas elementos figurados do sangue, que são os glóbulos brancos, que é o sistema de defesa. Nós temos os glóbulos vermelhos, que seria a nossa hemácia ou eritrócito, que vai ser responsável pelo transporte de gás oxigênio e gás carbônico. Gás oxigênio que vai nos dar energia e gás carbônico que é tóxico, vamos eliminar na respiração. E nós temos as plaquetas, que servem na proteção contra a hemorragia. Então elas promovem a chamada coagulação sanguínea. Então se eu tenho um vaso sanguíneo, eu me corto e aí vai extravasar o sangue. Para evitar que eu perca muito sangue, essas plaquetas se juntam nessa ferida e fazem o controle da hemorragia. Nós chamamos de coagulação sanguínea. Então nós temos os glóbulos brancos, que fazem parte do sistema imunológico, a defesa. Nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e as plaquetas, que são restos celulares que circulam no nosso organismo para que possam fazer a coagulação caso haja alguma hemorragia. Então, 55% do meu sangue é plasma, que é a parte líquida, e nós temos os outros, 45% dividido em glóbulos brancos, que é o 4%, e glóbulos vermelhos, que são os 41%. Então, esse é o nosso corpo, essas seriam as nossas células sanguíneas. Glóbulos vermelhos, hemácias, trocas gasosas, entrar o gás oxigênio e retirar o gás carbônico. Glóbulos brancos, o grupo nós chamamos de linfócitos, que é promover a defesa do organismo, sistema imunológico. Plaquetas são restos celulares que fazem o controle hemorrágico, a coagulação. Feita esta lembrança do sistema da fisiologia do sistema circulatório, então vamos falar dos nossos mecanismos de defesa. Então no corpo nós temos basicamente dois tipos ou duas situações de defesa do nosso organismo. Então o processo de defesa do organismo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Existem dois tipos de resposta imunes. A chamada resposta inata, ou seja, a natural, e a não específica ou adquirida, que ela é uma resposta adaptativa ou específica. Começou a complicar. Então vamos lá. De forma geral, nós temos duas formas de proteção. A que já vem conosco, a que já nascemos com ela, e aquela que é promovida pelo sistema imunológico do nosso organismo. Então quais são as defesas naturais do nosso corpo? Nossa pele, ela é um sistema de defesa do nosso corpo. É a principal barreira que o corpo tem contra agentes patógenos que causam doença. Então, bactérias, fungos, qualquer coisa que queira entrar no nosso organismo, a pele é a nossa barreira, é a nossa proteção. Os cílios, que ajudam a proteger os olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas, em alguns casos até de pequenos insetos. A lágrima, que faz a limpeza e lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecções.
muco. Então nós temos no muco na boca, no nariz, no estômago. Então, ou seja, é um fluido produzido pelo organismo que tem a função de impedir que micro-organismos entrem no sistema respiratório, por exemplo. As plaquetas, que vimos que faz parte do sistema do nosso sangue, né, que é um dos elementos figurados do sangue, atuam na coagulação do sangue, que, diante de um ferimento, por exemplo, elas produzem uma rede de fios para impedir a passagem de hemácias e reter o sangue, evitar a hemorragia. Nós temos a saliva em nossa boca. Ela possui uma substância que mantém a lubrificação da boca e ajuda a proteger contra vírus que podem invadir os nossos órgãos do sistema respiratório e digestivo. O suco gástrico, que atua lá no nosso estômago, o tal do HCl, né, o ácido clorídrico. Ele é um líquido produzido pelo estômago que atua no processo de digestão dos alimentos. Devido à sua acidez elevada, ele impede a proliferação de micro-organismos. Ele é um tanque de fermentação que vai matar, né, os micro-organismos, que nós ingerimos na deglutição da saliva e ingerimos quando comemos algum alimento, vamos dizer, contaminado. E nós temos o suor. Possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos pela pele. Então é como se fosse, vamos imaginar assim, uma cola, né, que vai nos proteger, vai deixar nossas células mais unidas, evitando porosidades por onde possam passar micro-organismos. Então nós temos, de forma geral, o sistema de imunidade inata, que é esse que nós já nascemos com eles de forma geral, né, que são as barreiras mais naturais, e nós temos a imunidade adaptativa, ou seja, quando nosso sistema de barreira inato ele perdeu, né, algum micro-organismo conseguiu invadir meu corpo, conseguiu contaminar o nosso organismo, então nós vamos ativar a imunidade adaptativa, ou seja, vai se adaptar à infecção, ao micro-organismo que nos invadiu. Então nós temos, de forma geral, a imunidade inata ou natural e a imunidade adquirida ou adaptativa, que é aquela que vai nos defender contra os micro-organismos invasores. Então, aqueles que conseguiram adentrar, penetrar no nosso organismo, nós temos que ter um mecanismo para nos defender, certo? Então, por exemplo, imaginemos um antígeno. Antígeno é aquele que causa a doença em nós, um parasita. Quando ele entra no nosso sistema imunológico, ele ativa um conjunto de células, que eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas principalmente o que nos interessa é este aqui, os chamados linfócitos T auxiliares. Esses linfócitos T auxiliares, também chamados de CD4+, esses CD4+, linfócito T, eles vão estimular o funcionamento geral do nosso sistema imunológico mais complexo. E aí nós vamos tanto combater esse micro-organismo, como criar anticorpos para este micro-organismo. Então veja que esses linfócitos T auxiliares, CD4+, eles são importantíssimos para o funcionamento tanto de combate como de proteção permanente para o nosso organismo. Tudo bem? Então, apenas para podermos visualizar de forma maior, então nós temos um sistema de defesa tanto inato, natural, como adquirido. E é esse que nós vamos nos preocupar agora, em relação ao adquirido, porque é aqui que o HIV vai entrar, né? Então a imunidade adquirida também é representada pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos, né, e outros mais, como linfócitos T, o linfócito auxiliar ou CD4+, que é esse que vai nos interessar. Então, entrou um micro-organismo, nós temos aqui uma célula natural do corpo e nós temos aqui um parasita, um causador, um micro-organismo que vai nos causar uma doença. Esse antígeno vai estimular nossas células,
que vai ativar o CD4+, que nós falamos, né? Que é uma célula do sistema imunológico nosso. E essa célula ela é responsável por ativar tanto nossos anticorpos, né? Ou seja, são um mecanismo que vai nos proteger a longo tempo, a longo prazo, como também vão ativar células de defesa, que vão matar efetivamente o micro-organismo que está nos parasitando. Então, esse CD4+, ela é uma célula que vai ativar o sistema imunológico, em resumo, certo? E adivinha aonde o HIV entra? Exatamente destruindo ou inativando esta célula que é o CD4+. Sem esta célula, todo o sistema imunológico ele se acaba, obviamente. E aí, onde o organismo está totalmente prejudicado. Então, nesta imagem que nós já vimos, se eu tenho a eliminação desta célula, ou a inativação desta célula, todo o meu sistema imunológico, de forma resumida, está comprometida. Então eu vou ter a barreira inata ainda, né? Ou seja, vou ter lá minha pele, vou ter os meus cílios, vou ter o meu pelo, porém eu não vou ter a defesa imunológica, a defesa adquirida. Então, vamos falar rapidamente sobre como funciona o nosso mecanismo primeiro de adentramento do vírus, né? Como ele vai entrar como funciona a reprodução viral, para depois nós falarmos das tentativas de evitar essa reprodução viral. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o vírus HIV, que é o causador da AIDS ou SIDA, ele é um vírus do tipo RNA. E isso é muito importante. O que quer dizer isto? Dentro de vamos imaginar uma célula. Então, nós temos ali a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo, nosso material genético, que é o chamado DNA. O DNA é o material genético da maioria dos seres vivos. Bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Então, basicamente, a grande maioria dos seres vivos tem o seu material genético, o DNA. Este vírus, especificamente, não especificamente, mas o grupo desse vírus, né, que são os grupos dos RNAs, eles têm como material genético o RNA. Então, ele tem lá um RNA de informação genética. As células, de forma geral, como estão acostumadas com DNA, não conseguem replicar RNA por si só. Então esse vírus, ele sabe que tem que, dentro de uma célula, transformar isso em um DNA. E agora a célula sabe ler esse DNA e sabe agora trabalhar para o vírus. Porém, para que o vírus possa, de RNA, se transformar em DNA, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um auxílio. Este auxílio é chamado de enzima transcriptase reversa. É essa enzima que tem essa capacidade de transformar o RNA original do vírus em DNA, certo? Então, vamos fazer agora uma leitura sobre o mecanismo de reprodução normal do vírus. Então, nós temos aqui um vírus do HIV maduro, vamos dizer assim, adulto, certo? Este vírus aqui, ele vai contaminar uma célula. Que célula é essa? A famosa CD4+, que é uma célula de defesa do nosso corpo que vai ligar todo o sistema imunológico. Então aqui nós temos uma célula nossa natural de defesa e nós temos o vírus. Esse vírus vai invadir e vai adentrar a esta célula. Ele vai liberar o seu RNA. Este RNA, dentro do citoplasma da célula, ele vai ser convertido em DNA. Aí a própria célula vai identificar esse DNA e falar, mas calma aí, DNA não fica no citoplasma. O DNA tem que ficar aí no núcleo. Então a nossa célula pega esse DNA do vírus e leva para dentro do nosso núcleo.
ele se incorpora no nosso DNA natural. E agora nossa célula está com uma parte do DNA natural, uma parte viral e aí depois o complemento natural. A minha célula, quando começa a trabalhar, ela usa o DNA como base, guia para saber o que ela tem que fazer. Afinal, o que eu vou fazer? Está descrito no DNA. Aí ela tem uma partezinha que fala, você vai agora replicar vírus. Você vai agora parar de trabalhar para o resto, vai parar de ler o resto e vai começar somente a ler o que eu quero que você faça, que é novos vírus. A minha célula que deveria me proteger, para de me proteger e começa a fazer o que agora? Novos RNAs de vírus. O citoplasma, que tem como função pegar o RNA, ler e formar novas proteínas, enfim, ele vai pegar o RNA e vai trabalhar com esse RNA que tem. Então, minhas organelas, ela não sabe que está errado. Ela está lá, RNA, faça isso. No RNA, faça isso. Eu vou fazer. Ela começa a fazer o quê? Novos vírus, e aí vai eliminar os vírus para o sistema circulatório, contaminando outras células e todo o organismo. Esse vírus ainda é danadinho, porque geralmente quando os vírus saem da célula, eles costumam estourar e destruir, literalmente, a célula. Então a célula morre. Porém, no caso do HIV, eles não destroem essa célula. Eles conseguem atravessar a célula sem destruir. Então a célula continua viva e continua fabricando mais vírus, mais vírus. Este é um dos grandes problemas do HIV. Ou seja, por mais que você tome os remédios e você consiga evitar o vírus circulante no sangue, como eliminar uma célula natural do corpo, né, uma célula humana, que o remédio fala, eu vou destruir essa célula aqui. Mas como é que ele vai saber que esta está contaminada e uma outra célula CD4+, não está contaminada? Não tem como saber, não tem como entrar dentro e verificar o núcleo. Então, se eu inventar um remédio que mate a célula CD4+, ela vai matar tanto as contaminadas como as não contaminadas. Então, olha que situação complicada. O bom seria não pegar. Caso você tivesse pego o vírus, o ideal é, se cada vez que ele saísse da célula e matasse a célula, que bom. Então essa célula não produz mais vírus, está morta, eu consigo evitar que o vírus se propague no sangue e não vai contaminar em outra célula minha. Com o passar do tempo, só vou ter CD4 mais saudáveis, o vírus vai morrer, o organismo volta ao normal. Mas eu não consigo, o vírus quando sai não mata o CD4 e aí é danadinho e aí eu vou ficar com essa célula provavelmente me contaminando frequentemente. Por isso que eu não posso nunca deixar tomar o remédio sempre na hora certa, no momento certo, porque um descontrole que eu tiver, a minha carga viral sobe, carga viral grande, além de facilitar o contágio para outras pessoas, eu posso trazer outras contaminações para CD4 que não estavam contaminados e o meu sistema imunológico acaba de vez. Sabendo disso, vamos para os mecanismos de combate, né? Então, quais são os medicamentos que nós temos para o combate da AIDS ou SIDA de forma geral? Um dos principais que nós temos são os chamados inibidores da transcriptase reversa, que é aquela enzima que o vírus do HIV tem, que é de transformar o RNA em DNA. Então o vírus tem inicialmente o RNA, vamos deixar aqui bem grande, RNA. Esta enzima viral transcriptase que tem nele, no próprio vírus, transforma este RNA em DNA. Então, ou seja, transforma em DNA viral. Então, um dos remédios que nós temos, né, que são os inibidores de transcriptase, é exatamente inativar essa enzima. Se eu não consigo fazer com que o RNA transforme em DNA, eu não consigo fazer esse DNA entrar no meu núcleo. Se esse DNA não entra no meu núcleo, ele não se incorpora no meu DNA. E aí minha célula, portanto, não vai trabalhar
para o vírus. Essa é uma das ações que nós temos, os inibidores de transcriptase reversa. Um outro inibidor que nós temos é os inibidores da protease, que são enzimas que vão pegar o RNA, que foi agora produzido pelo DNA, né, que agora vai informar para a célula como ela tem que trabalhar, e aí essas proteases vão pegar as proteínas e vão formar de novo os capsômeros, capsídeos do vírus, formando um vírus maduro, certo? Agora o vírus maduro, o vírus vamos chamar de adulto. Então, essa maturidade do vírus se dá por ações enzimáticas. Nós temos enzimas proteases que vão pegar as proteínas, juntar e formar o RNA do vírus como material genético e as proteínas como um envoltório, uma capa de proteção do vírus. E aí eu jogo esse vírus de novo para o sangue. Então, uma das ações que nós temos é a protease para evitar que ela forme o vírus maduro, e o vírus não maduro não vai contaminar outras células. O problema é que esses remédios, que nem enzimas de protease, acaba também evitando que nós façamos as nossas proteínas naturais. Afinal, a enzima não sabe que é uma proteína de vírus e uma proteína humana. Ele sabe que tem que pegar os aminoácidos, juntar tudo e formar uma proteína. Ponto. Vamos dizer assim, de forma bem simples, que é esse o objetivo que ela sabe fazer. Aí eu vou matar as proteínas, como é que eu vou formar as minhas proteínas que eu preciso? Então vejam que é um remédio, atenua, funciona, eu diminuo bastante a carga viral, mas eu também vou comprometer o meu organismo. Eu também vou ter dificuldade de fazer as minhas proteínas necessárias para o meu organismo. E quando falamos de transcriptase reversa, que seria uma coisa exclusiva dos vírus, o problema é que os remédios, para entrar, acabam intoxicando a célula. Então, no final, não existe uma fórmula mágica e salvadora plenamente. Então, o ideal sempre é a prevenção. Dentro de nós, o HIV, nós vamos ter que conviver com ele a vida inteira. Então, feitos os mecanismos tanto de combate como de proliferação do vírus, vamos agora a algumas características. Então, como nós já vimos, né, em relação aos sintomas da infecção aguda pelo HIV, nós vamos ter aumento dos linfonodos, dor de cabeça, cansaço, neuropatias, fadigas, dor nas articulações. Na fase mais, vamos dizer assim, terminal do processo do HIV/AIDS, nós vamos ter bastante evidenciado o sarcoma de Kaposi, que é uma espécie de câncer de pele, vamos assim dizer, bem resumida, né? Além disso, sudoreses noturnas e manchas por toda a pele. Essas manchas, basicamente, são sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer, que geralmente indica a fase terminal do processo do HIV/SIDA. Em relação ao diagnóstico, hoje existem vários testes que podem ser feitos, né, de forma gratuita pelo SUS, ou seja, basta ir no posto e fazer o teste relativamente rápido, sai o resultado teoricamente em 30 minutos, mas geralmente eles pedem para você ir no dia seguinte e ter o resultado. Caso dê positivo, começar o tratamento imediatamente. Em caso negativo, manter sempre a prevenção. Em relação ao tratamento para a AIDS. Então, o tratamento para a AIDS ou SIDA no Brasil é mais eficiente que a média global. As mortes em decorrência do HIV caíram a uma taxa anual de 2,3% entre 2000 e 2013. Lembrar que 2,3% é alta. Tá? É uma taxa muito grande, sim. Tá? E lembrar que aqueles que ainda não morrem, né, pelo HIV, não morrem pela AIDS, SIDA, mas convivem com a doença, que não é fácil. Tem horário para tomar remédio, tem todas as complicações da sobrevida dessa doença. Enquanto a média global apresenta uma queda de 1,5% ao ano. O incentivo ao diagnóstico e o combate com tratamento tardio também refletiu na redução da mortalidade e morbidade do HIV.
Então, quanto mais rápido for o diagnóstico, quanto mais rápido for o tratamento, melhor a condição de vida do portador, né, do paciente, e, como consequência, a durabilidade e a diminuição do número de mortes. No Brasil, né, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, oferece gratuitamente 22 medicamentos para os pacientes soropositivos. Deste total, 12 são produzidos no Brasil. E aí nós temos alguns serviços, né, os telefones, para onde você pode entrar em contato. Nós temos aqui 518 centros de testagem e acolhimento, 712 serviços de assistência especializada, 724 unidades de distribuição de medicamentos, enfim, basta, né, em caso de necessidade, né, pelo SUS, eles vão indicar todas as formas de tratamento e de acompanhamento médico. Vamos deixar algumas coisas, alguns mitos bem claros, né? Em relação a populações-chave. A epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais, que muitas vezes estão inseridos em contextos que aumentam sua vulnerabilidade e apresentam prevalência para o HIV, superior à média nacional, que é de 0,4%. Essas populações são trabalhadores do sexo, pessoas privadas de liberdade, são pessoas que estão presas, né? Vamos resumindo, né? Pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas trans, gays e outros HSHs, são os homens que fazem sexo com outros homens, né? Afinal, tem algumas pessoas que fazem sexo com homens com outros homens, mas não se identificam como gays, né? Então aqui não estou discutindo ideologia, é apenas as nomenclaturas técnicas usuais. Então nós temos aqui os gays e os homens que fazem sexo com outros homens. Então, em relação a esse grupo, são os grupos que teoricamente têm mais propensão a acabar adquirindo HIV. Mas vamos deixar uma coisa bem clara para todos, principalmente vocês que estão em formação, né? O maior grupo de risco são todas as pessoas que não usam preservativo, a camisinha, inclusive os casais heterossexuais. Então, eu, quando me formei há mais de 20 anos atrás, falava que a HIV, a AIDS, era uma doença exclusivamente dos gays, das lésbicas, dos gays, de quem trabalha com de sexo, né? Resumindo, porque o objetivo é entender, né? Para as prostitutas, enfim, este era o grupo. Acabou, não tem isso. Hoje, inclusive, a população que está crescendo são as mulheres casadas heterossexuais, pois muitas vezes os maridos estão trazendo para casa através de uma relação heterossexual também, e muitas vezes nem é com as mulheres ou profissionais do sexo, né? Às vezes, como a disseminação está sendo muito fácil e de certa forma rápida, então às vezes a pessoa que tem um relacionamento heterossexual, que não tem uma vida muito exposta, vamos assim dizer, contrai essa doença. Então hoje, principalmente você jovem, né, que é o meu público principalmente alvo, né, são os alunos que estão assistindo provavelmente esse vídeo, é o seguinte: tem que começar a sua vida sexual com camisinha, com preservativo. Ponto final. Tem que começar com esta observação. Não tem discussão. Além de servir para o planejamento familiar, que é um outro tema, que é uma outra aula, para a HIV/AIDS é a única forma que nós temos de, vamos dizer assim, tratamento. Não é o tratamento, é a prevenção, mas é o tratamento. Vamos tratar o HIV/AIDS com preservativo. O melhor tratamento é a prevenção. Ponto final, não tem discussão. Entendido isso, começou a vida sexual, passe no ginecologista, passe no médico, converse, oriente com o especialista. Estou decidido, vou começar minha vida sexual, preservativo, camisinha, acabou, não tem discussão, ponto final. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, não interessa. É preservativo e ponto final.
tanto para planejamento familiar, que envolve gravidez, o controle melhor da gravidez, como para as ISTs ou DSTs. Ponto. E vamos agora para o famoso pega ou não pega, né, de forma geral. Então, quais são as formas mais comuns de se contrair o HIV? Né? Sexo oral sem proteção. Então, sim, sexo oral pega HIV? Pega. Né? Afinal, tanto nós temos ali as liberações de secreções na boca, a pessoa pode ter uma cárie, pode ter uma gengivite, pode ter uma periodontite, às vezes pode ter uma fissura labial, uma fissura gengival, é a porta de entrada para o HIV, né, do organismo, de quem está tanto fazendo o sexo como recebendo o sexo. Então, sexo oral sem preservativo, sim, pode causar a contaminação. Sexo anal sem proteção, com certeza, a chance maior ainda. Afinal, né, o sexo anal, os órgãos que estão participando não têm a lubrificação ideal. Sem a lubrificação ideal, não é uma mucosa feita para receber penetração. Então, consequentemente, você pode causar microfissuras, que é o suficiente para a entrada do vírus, e aí contaminou o corpo, você vai ter uma grande chance de contrair as doenças provenientes dessa infecção. Sexo vaginal. Por mais que seja mais difícil a contaminação pelo sexo vaginal, já que são estruturas feitas naturalmente para o ato sexual, porém pode sim machucar, principalmente na fase de adolescência. Por quê? A tensão, a ansiedade, o nervosismo que faz parte da idade, né, faz parte do momento em que se estão o casal ali, né, que se estão os parceiros sexuais, pode causar sim uma falta de lubrificação, uma ansiedade na penetração, enfim, são situações que podem fazer com que hajam microfissuras, às vezes imperceptíveis para o indivíduo, mas para a região, para o órgão, é o suficiente essa microfissura para a entrada do vírus. Então, sexo oral, anal, vaginal, todos com preservativo e não tem discussão, não tem outra argumentação. Ponto. Uso de seringas, né? Então, às vezes, usuários de drogas, ou às vezes até pessoas que precisam fazer o uso de medicamentos, como os diabéticos, né, que tem que usar em seringas, enfim. Então, medicamentos, de forma geral, o uso de drogas, o compartilhamento de seringas não deve ser feito de forma nenhuma. Então, tudo que vai perfurar o seu corpo é seu, então tem que ser descartável, uso pessoal, mas caso faça, né, é uma forma que facilita o contágio. Mães infectadas que podem passar durante a gravidez ou durante o parto ou a amamentação. Então, por isso, o pré-natal. Então, feito um planejamento familiar adequado, vocês decidiram ter o filho de vocês, que aí isso é o planejamento, ótimo. Então, faça o pré-natal, siga todas as orientações. Independente se deu errado o planejamento, não foi da forma que queria. O pré-natal, ele é importantíssimo. Ah, mas é meu 10º filho. Ótimo, faça o pré-natal do 10º filho. Eu já sei tudo. Ótimo, eu sei que você sabe tudo, mas seu organismo não sabe tudo. Então, respeite seu organismo e faça o pré-natal. Leite materno, como falamos, né, se a mãe está infectada com uma carga viral muito grande, ela pode acabar transmitindo para o seu bebê. Instrumentos não esterilizados, não só de dentistas e médicos, também de cabeleireiros, manicures. Então sempre observe se está usando uma lâmina nova no cabeleireiro para fazer o pezinho, né? Para fazer o pezinho geralmente usa uma lâmina, né, de navalha. Observa se é nova, se está descartando a velha, trocando na sua frente. Alicate de unha, tesoura, tudo isso pode ser instrumentos que podem transmitir a infecção de um indivíduo para o outro. Receber sangue não tratado. Se você está no hemocentro, né, de renome reconhecido, basicamente isto hoje praticamente não ocorre, tá? Acontecia muito antigamente quando não tínhamos os recursos técnicos. Porém, hoje, aquele famoso pacto de sangue, né? Não sei se na geração que vocês estão vendo esse vídeo ainda existe, espero que não, é um absurdo.
mas desenvolveu o pacto de cúspide, que bom, é menos pior, né? Mas o bom não é pacto nenhum, no meu entendimento. Mas existe uma tal de pacto de sangue, eu corto um pedacinho do meu dedo lá, faço o furinho, você faz o seu, vamos ser irmãos de sangue. Se o irmão tiver contaminado, adivinha, né? Então, cuidado com esse tipo de brincadeiras que envolvam sangue. Como não pega? Beijo na boca e no rosto, né? Beijos que a gente fala são beijos comuns, né? Ou seja, sem mordiscar, sem causar ferimento no outro. Qualquer coisa que eu vou arrancar sangue, acabei de falar, sangue com sangue, chance de contaminação de qualquer doença, principalmente o HIV. Masturbação a dois, desde que a ejaculação seja feita não no corpo da pessoa, porque se a pessoa tiver alguma fissura, tiver alguma ferida, não resolve nada. Então uma masturbação, ou seja, o processo de masturbação em si, porém com ejaculações, né, à distância, vamos assim dizer, né, compartilhamento de copos ou talheres, suor, né, saliva ou lágrima. Tem carga viral nesses tipos de fluidos? Tem carga viral, mas são muito baixas, ínfimas, que não têm a capacidade de contaminação. Quando falamos de contaminar, não é você pegar uma partícula viral, ela vai ser suficiente, não. Eu preciso de um bloco, um conjunto de partículas virais relativamente grandes, para que essas partículas virais consigam vencer o sistema imunológico inicial e aí eles comecem a contaminar o organismo. Isso é para todo o nosso corpo, bactérias, vírus, fungos, e assim que funciona. Como eu falei, nossa boca tem várias bactérias, fungos. E por que a gente não fica babando infecção? Porque nosso corpo controla. Agora, quando eu tenho muito vírus, muita bactéria, muito fungos, meu sistema imunológico não dá conta. E aí está o problema. Então, quando nós temos aqui saliva, lágrimas, suor, tem para provavelmente se pegar lá e ir lá no microscópio, fazer a varredura, vou encontrar a partícula viral. Porém, em uma quantidade não suficiente para o meu contágio, para que eu possa me infectar realmente com o vírus. Aperto de mão ou abraço, uso coletivo de toalha, banheiro, sabonete, piscina, assim, de ônibus. Lembre, isto estamos se referindo para o HIV, mas compartilhar toalhas, banheiros, sabonetes, piscina, assentos de ônibus, claro que você pode pegar outros tipos de doença, como por exemplo a micose, que é um fungus. Então a micose é muito comum pelas trocas de toalhas e sabonetes. Então, claro, o ideal sempre é na higiene pessoal mantermos o nosso individualismo. Até para você que é casal, não importa se for dois homens, duas mulheres, homem com mulher, não estou discutindo aqui ideologia de gênero, estou aqui discutindo HIV, né, e doenças pertinentes. Cada um tem que ter o seu sabonete próprio. Então, do casal, vai lá, pega o seu sabonete o outro sabonete do outro. Toalha, cada um tendo o seu. Filhos, o ideal, cada filho tivesse um sabonete. Por quê? Nossa pele é nosso pH é nossas bactérias são nossos fungos são Então eu vou pegar o meu fungo, vou passar para minha irmã, vou passar para minha esposa e ela vice-versa. Então, tudo isso favorece a tal da infecção cruzada para várias doenças. Então, fugindo um pouquinho do caso do HIV, vamos pensar na higiene coletiva. Então, cada um tendo a sua toalha, cada um tendo o seu sabonete, cada um tendo a sua higiene própria, escova de dente, cada um tendo tudo o seu, individual. O HIV não passa por picada de insetos, mesmo tendo outras doenças, como barbeiro, por exemplo, dengue, chikungunya, mas para o HIV não temos picada de inseto, tosse ou espirro, que eu falei a carga viral é baixa, e roupas, de forma geral. Lembrando sempre da micose. Então aqui é um apanhado. Então não pega o HIV desta forma e pega o HIV e outras doenças desta outra forma. Como nós falamos, o melhor tratamento é a prevenção. Ponto final, não tem discussão. Para a prevenção para o HIV, a melhor forma é a camisinha. Lembrando que não é usar a camisinha, é usar de forma correta a camisinha. E como que nós temos basicamente no mercado dois tipos de camisinha. A camisinha, o preservativo masculino, né? A camisinha masculina, e nós temos a camisinha
feminina, né, representado pelos símbolos XX ou uma bolinha com a cruz para baixo. Então nós temos aqui dois tipos de preservativo. O que é relativamente triste é que 90% dos adolescentes sabe que a melhor forma de, vou pôr bem claro, tratamento do HIV é o uso de preservativo. Porém, apenas 40% ainda usa, ou seja, se saber, sabe, porém não pratica. E isto é, de certa forma, bastante frustrante. Nós temos dois tipos de preservativos, o masculino e o feminino. O feminino é aquele com 2 anéis, que vai colocar um dentro da vagina, o outro vai ficar um anelzinho lá de fora da vagina, onde vai ter a introdução do pênis. E o segundo, e o primeiro, né, que é o mais comum, é o masculino tradicional. Este feminino é mais difícil e mais caro de ser encontrado, tá? Mas é uma opção. Às vezes o rapaz tem alergia, alguma coisa do gênero, são materiais relativamente diferentes, com lubrificantes diferentes, que às vezes pode ser usado sim para complementação ali. Vamos deixar bem claro uma coisa, ou você vai usar um ou o outro, nunca os dois juntos ao mesmo tempo, porque senão a camisinha pode atritar com a outra camisinha e favorecer o rasgo, né? Favorecer a estragar essas camisinhas. Então, ou você vai pegar a feminina ou a masculina, ponto. Escolheu, vou colocar a masculina por questão de praticidade, facilidade, valor, que é muito mais fácil encontrar. Uma camisinha apenas. Ah, eu posso usar duas, que a proteção é maior. Não, pois quanto mais camisinha você coloca, elas podem, entre elas, friccionarem, né, atritarem e rasgar, perdendo, portanto, a sua eficácia. Então, um preservativo, ou um ou outro, e uma unidade por relação sexual. Ponto. Certo? Então, qual é a técnica de forma geral? Põe a camisinha quando o pênis estiver duro. Aperte a ponta ao sair, e aí fica o esperma nessa pontinha aqui que vai ficar o sêmen, né, quando dá ejaculação. Após o ato sexual, após a ejaculação, desenrole ainda com o pênis ereto, pois pode extravasar e não adiantou nada se você extravasou o sêmen, no final não adiantou a camisinha. Então, depois da ejaculação, assim que você ejaculou, com o pênis ainda ereto, você vai tirar o preservativo, certo? Então tá tirando. Não coloque nenhum lubrificante que não seja à base de água. Nós temos lubrificantes à base de óleo, alguns outros tipos de lubrificantes que não é à base de água, que pode corroer a camisinha. Quando a gente fala corroer, não é simplesmente isso vai estourar e você vai ver, estourou, estou vendo aqui, não. São microfissuras que às vezes microscopicamente vão prejudicar a eficácia do preservativo. E aí você enrola e joga no cesto. Eu sugiro não mais enrolar, tá? Jogue no cesto mesmo aberto para que entre o ar dentro aqui da camisinha e possa matar e ressecar todos os espermatozoides, tá? Então, antigamente falava assim, dá-se um nó e joga no cesto, né? Para evitar que o sêmen saia pela camisinha, né? E tal. Hoje eu aconselho você deixar aberto, coloque já lá no cesto, lá enrola no papel, você pode até enrolar no papel para não jogar no cesto, para não ficar aquela coisa, ninguém ficar vendo, né, o preservativo ali. É igual as mulheres, cuidado quando pega o absorvente de vocês e jogam direto no cesto do lixo. Para que isto? Coloque o absorvente, enrole no papel, né, e aí você descarta, para ficar uma coisa mais higiênica, até mais visualmente, quando for usar o lixo de uma forma mais menos chocante. A mesma coisa, ninguém precisa saber o que você fez à noite, ou de manhã, ou à tarde, ninguém precisa saber. Então enrole no papel e descarte no lixo adequadamente. Eu só não aconselho mais dar um nó. Deixa no papel, enrola e jogue fora. Simples assim. Aqui nesta imagem nós teríamos a visão da camisinha feminina. Então ficaria com um anel na parte interna, aqui seria a vagina da mulher, né,
até aqui seria o colo do útero, aqui é o útero, as tubas uterinas é aqui o ovário que vai fazer o óvulo dela. Então aqui nós temos a região da vagina, onde o pênis vai fazer a penetração, protegida pela camisinha feminina. Então, a melhor forma de tratamento do HIV, tratamento da AIDS, tratamento da SIDA é o preservativo e ponto final. Aí nós temos uma combinação que se fala de prevenção, mas aqui muito mais a parte médica, vamos assim dizer, né? Que é a melhor forma sempre é se precaver. Mulheres, visitar ginecologista, visitar médicos. Homens, visitar urologista, visitar médicos. Os médicos não são nossos inimigos, eles são sim nossos auxiliadores. Aí nós temos alguns, eu não vou dizer que é alguns benefícios, porque o benefício ele não está com nenhum tipo de doença, né? Mas se caso você, por alguma infelicidade, acabou contraindo esta doença, saiba que você tem alguns direitos consentidos pela nossa legislação. E sim, vai lá buscá-lo que vai ajudar na sua vida como um todo. Então nós temos auxílio-doença, prioridades em processos judiciais, saques do fundo do FGTS, né, Fundo de Garantias Trabalhistas, sigilo de suas condições sorológicas em exames admissionais ou demissionais, aposentadoria por invalidez, dependendo do estágio que você está, isenção de imposto de renda, enfim, alguns benefícios que você acaba tendo, como eu falei, se é que é benefício. O melhor benefício é você não ter a doença, ponto. Tendo, correr atrás da situação, né? Entre aspas, o famoso correr atrás do prejuízo. Lembrar que, quando nós falamos de sexo, temos que relacionar sempre com o chamado planejamento familiar. Isso deveria ser a base de qualquer pessoa que quer iniciar uma vida sexual. Qualquer casal, parceiro sexual, não importa, deveria pelo menos estar relacionado com planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? São se aprimorar, usar, desenvolver, promover todos os métodos contraceptivos, evitando uma gravidez indesejada, a famosa antiga, né, gravidez na adolescência. Eu não vou discutir também, existe uma outra aula sobre planejamento familiar. O que me interessa dizer é que não importa em relação ao planejamento familiar, ou até somando ao planejamento familiar, dizer que o melhor método para qualquer planejamento familiar é o preservativo, é a camisinha. Por mais que você tenha DIU, pílula, injeções, tabelinha, muco, que são técnicas que você tenha para tentar desenvolver o planejamento familiar, quando falamos de planejamento familiar de verdade, a melhor, na minha visão, é o preservativo. Ponto final, não vou discutir quanto a isso. Então, os únicos métodos eficazes contra as ISTs, DSTs, um ótimo, maravilhoso planejamento familiar, que são coisas diferentes, é o preservativo. De novo, planejamento familiar envolve principalmente a gestão da sua vida, né? Ou seja, a gravidez, a sua família. E quando falamos de DSTs e ISTs, doenças que estão relacionadas com o ato sexual. Então, para as duas coisas, para resolver o problema, qual que é o melhor planejamento familiar? Qual que é o melhor método e tratamento para as ISTs, DSTs? É o preservativo e ponto final. Então, fica como conselho, procure um médico ou ginecologista, principalmente para as mulheres, e homens também visitar um médico ou urologista. Faça exames, previna-se, planeja-se, ame-se. E apenas ressaltar que tem os meses de referências, né, que seria o outubro rosa ou o novembro azul, mas que são apenas meses de referência. Todo dia e todo mês é dia de você cuidar da sua saúde, mulher. E todo mês e todo dia é dia de você cuidar da sua saúde, homem. Ou seja, cuidem-se, não importa o que você escolhe para sua vida. A melhor coisa para você é viver com qualidade, saúde e feliz. Então, muito obrigado a todos
e até a próxima! Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!